25 de 9. Bom, começa com a frequência, como sempre. Arthur está presente. Camilo está presente. Davi Ribeiro, Davi não está. Evelyn Paz se encontra, está presente. Ingrid também. Johanna está presente. Deixa eu ver aqui. Não, pelo menos na lista ela não está. Alberto está aqui? Tá. Patrício, Gisele, também Ian, Isabelle Almeida. Isabelle, deixa eu ver. Não tá. Ítalo, Joana Maria está presente. João Lucas. José Matheus está presente. Júlia Evelyn. Cadê Júlia? Parece que não está. Laura está presente. Lavínia também. Letícia Ribeiro. Não está. Lisa Ricardo. Tem pouca gente hoje, né? Lívia Ferreira está presente. Maria Clara não está. Não. Nem Maria Letícia. Maria Lúcia está presente. Natália. Pessoal, a Natália está bem. Está com umas 3, eu acho que 4 aulas que ela não assiste. Sara, Stephanie, Suliane, Thiago, Vitor e Yasmin. Coloquei sua presença também. Bom, página 289, como eu havia pedido para vocês abrirem o livro. Nós, no capítulo 10, que é esse que nós estamos, começamos a ver sobre o continente africano, certo? O que a gente já viu? Só para ir recapitulando. Como sempre, na abertura de um capítulo, vemos, a princípio, a extensão territorial do recorte terrestre que iremos estudar, no caso, 31.221.532 km², certo? Vemos a localização geográfica e seus aspectos físicos. Vimos a diversidade da sua natureza, na fauna, e principalmente na flora, que nós vimos, sua natureza extremamente rica. E a gente está entrando agora nos climas e nos biomas, certo? A princípio, nós vimos na página 289 que temos diferenças nas regiões desérticas por conta justamente de ser uma área desértica. Isso foi esquisito. Por conta de ser uma área que recebe os ventos vindos do oceano, sendo que as diferenças chegam a 50 graus, mais ou menos 50 de dia e 0 grau à noite. Diferença de 50 graus. E nós encerramos a página 289 falando sobre o deserto do Saara, que está aumentando a sua extensão territorial. Falamos dos oásis e das técnicas rudimentares, seculares, aliás, praticadas pelos produtores agrícolas e pecuários, como, por exemplo, as queimadas, para que o solo se renove, no caso, se renove para a produção, certo? E também o pasto. Na página 290, vamos começar a nossa leitura. Só para a gente notar, antes de mais nada, como se dão as diferenças. Isso foi uma pergunta que um aluno me fez ontem, tá? Numa turma X. Ontem, deixa eu ver aqui. Sim, foi ontem.
A pergunta foi a seguinte: professor, se o Brasil não tivesse sido colonizado pelos portugueses, como é que a gente seria? É uma pergunta interessante. Mas vamos lembrar que os processos de colonização aconteceram com certas diferenças, porém dentro dos mesmos moldes. Uma nação invade um território, escraviza, domina, assassina, quem estiver por ali, não se render, certo? E, por exemplo, no caso do Brasil, tivemos uma certa defasagem de recursos naturais que foram explorados pelos portugueses. Mas no continente africano, que também foi colonizado por europeus, por franceses, por holandeses e por ingleses, tivemos ali uma defasagem enorme de recursos naturais, certo? Vou dar o exemplo da Índia. A Índia foi colonizada pela Inglaterra. A Índia é um dos países mais pobres que existem atualmente no contexto geral, certo? Mas e aí? Foi vantajoso para a Índia ou não ter sido colonizado pelos ingleses? A gente tem também o exemplo do Haiti e da Jamaica, que também foram colonizados pelos ingleses. E aqui também, em Uganda, foi colonizado pelos britânicos, certo? Pelo que me lembro, foi por volta de 1800. O Império Britânico passou a colonizar a Uganda. E olha só aqui na foto, certo? O estado do país. A gente percebe que os recursos sanitários e de distribuição de água e de energia elétrica são primitivos, certo? Água potável ainda não é para todos. Na foto, escavação e estrutura criadas para encontrar água nos aquários subterrâneos, nos lençóis freáticos. Então, só para constar, tá certo? Isso aqui é só a fins informativos. O processo de colonização aconteceu da mesma maneira em quase todos os lotes dos dois. Alguns com pequenas diferenças, mas vamos lá. Ao sul do deserto do Saara está a região semiárida, conhecida como Sahel, faixa de 500 quilômetros a 700 quilômetros de largura, em média, e 5.400 quilômetros de extensão, situada na África subsaariana, aliás, e entre o deserto do Saara ao norte e a savana do Sudão ao sul, e entre o Oceano Atlântico e a oeste o Mar Vermelho a leste. Essa região é uma das mais pobres do planeta. Mais ao sul encontram-se os desertos da Namíbia e do Kalahari. São regiões secas onde os habitantes nômades deslocam-se com seus pequenos e magros rebanhos em busca de água, pastagem e alimentação. Em virtude da presença dos desertos, tanto no norte como no extremo sul, há a ocorrência do clima mediterrâneo, com temperaturas médias entre 15 a 20 graus, com chuvas concentradas no período do inverno. Nesse tipo de clima, predomina com característica uma vegetação. Nesse tipo de clima, predomina como característica uma vegetação formada por arbustos. A área destacada representa a extensão da região do Sahel. Seus solos são de baixa fertilidade e a vegetação depende da ocorrência de chuvas. É uma região bem extensa. As formações vegetais predominantes na porção central do continente são a floresta equatorial e as grandes savanas. Estas últimas, o cartão postal africano.
As savanas são formações arbustivas e herbáceas, mas se caracterizam pela riqueza da vida animal. Sua fauna é constituída por diversos animais de pequeno, médio e grande portes, como gnus, leões, tigres e elefantes. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, a população de elefantes na África teve, em 2018, sua maior queda em 25 anos. Hoje tem cerca de 415 mil elefantes, 11 mil a menos que na última década, que é a última década, aliás. Hidrografia. Vamos tocar num assunto delicado agora. A hidrografia abundante é rica em grandes rios, como o Nilo, que, após banhar terras de Uganda, do Sudão e do Egito, deságua no mar Mediterrâneo, formando um dos mais belos e antigos deltas do mundo. A relevância desse rio vem de longa data. Ele foi berço da civilização egípcia e atualmente é muito importante na economia. Vamos lembrar o seguinte: sem Rio Nilo não haveria a civilização egípcia. No território egípcio, o Nilo alimenta uma das maiores hidroelétricas do mundo, Assuan Alta, construído nos anos de 1960 por técnicos e capital russo. Custou 1,5 bilhão de dólares. O rio atravessa o grande deserto do Saara, abastecendo historicamente as populações locais na produção de alimentos, pesca, piscicultura e irrigação. Outro grande rio é o Níger, que passa na Guiné, atravessa o Mali, aliás, o Níger e a Nigéria, desaguando no Atlântico. Próximo a Foz, em território nigeriano, extrai-se petróleo. A Foz é onde o rio deságua, certo? Sua desembocadura, vamos dizer assim. O rio Congo forma uma das maiores bacias hidrográficas de regime equatorial da África. Drena principalmente terras do Zaire, ou ex-Congo. O rio Zambeze nasce próximo ao Atlântico, banhando terras de Angola, da Zâmbia, do Zimbábue e de Moçambique. Merece destaque ainda o rio Orange, no caso, na África do Sul. Aqui alguns países têm idioma oficial como sendo língua inglesa. E alguns até a língua portuguesa. No caso, são 16 países que têm o português como língua oficial. No caso, são os chamados PALOPs, países africanos de língua oficial portuguesa. Vamos pular esse mapa físico, certo? Ele está aqui para caráter mais informativo do que de agregar conhecimento. E a gente vai para a página 293, tá bem? Página 293, por causa do texto pequeno que tem aqui em cima. Regionalização da África. Eu vou para a página 293, tá bem? 293. Cenário 2, tá certo? Vamos lá. Regionalização da África. O deserto do Saara é tão importante para a África que, a partir dos seus limites, podemos dividir espacialmente o continente em duas grandes porções, como mostra o mapa abaixo. Vamos lá. De verde temos a África do Norte, o Maghreb com essas linhas vermelhas, a África subsaariana
que é essa parte toda amarela. E aqui no meio, começando aqui na Guiné, olha, no Senegal, aliás, Senegal, Guiné, Mauritânia, Mali, Níger, Nigéria, Chad, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Eritreia, nós temos o Sahel, certo? Agora sim, próxima página. 294. Aqui só tinha esse texto pequenininho. Essa divisão regional do continente coloca o deserto do Saara como um marco divisor, e de formato natural. Também há traços diferentes quanto aos aspectos religiosos e às tradições culturais. A África Mediterrânea, ao norte do deserto do Saara, apresenta duas sub-regiões. A leste, o Macharsh, que inclui a Líbia e o Egito, e se prolonga fora do continente até a Península Arábica. A oeste, o Magreb, onde o sol se põe, em árabe, que abrange Marrocos, Argélia, Tunísia e o território do Saara Ocidental. A África subsaariana, chamada assim por estar ao sul, sub-Saara, é quase 75% do continente. Ah, que bom que vocês não saíram.
Sexta-feira até a internet quer descansar. Esqueci onde a gente parou. A gente está no segundo parágrafo, tá certo? Da página 294, tá bem? Segundo parágrafo, página 294. Vamos lá. Com extensão territorial de quase 30.221.532 quilômetros quadrados, a África é o terceiro maior continente da Terra. Essa grande região apresenta o maior número de países, além de ser o segundo maior quantitativo populacional. É o único continente localizado em todos os hemisférios do planeta. Isso porque a África é cortada, ao mesmo tempo, pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich, além de ser o segundo continente mais populoso, 1,033 bilhão de habitantes. O continente africano é subdividido em África do Norte, África arabizada e África subsaariana. A região ao norte do Saara, a África do Norte, sofreu influência dos brancos europeus. Por isso, uma grande parte de sua população é branca e islamizada, fruto da penetração dos árabes no século VII e VIII. Essa área também pode ser chamada de África arabizada. Desculpa, caiu uma coisa aqui. É composta de 6 países independentes e uma região denominada pelo Marrocos o Saara Oriental. Aliás, dominada pelo Marrocos, Saara Oriental. Em todas essas regiões, a língua oficial é o árabe e a religião é o Islã. O Maghreb é uma sub-região que se estende pelo Marrocos, pela Argélia e pela Tunísia. A África subsaariana, região ao sul do Saara, que tem como características marcantes a população de maioria negroide e alguns poucos descendentes de brancos colonizadores. Culturalmente, seus habitantes são múltiplos, porém, grande parte assimilou a cultura dos conquistadores, fruto da colonização. A história é essa mesmo, desaculturar para implantar a minha cultura naquela pessoa, naquele povo, naquela terra que eu conquistei. Os países que a compõem apresentam péssimos indicadores sociais, estando entre os piores índices de desenvolvimento humano do planeta. Atualmente, a África apresenta uma população de aproximadamente 1,3 bilhão de habitantes. E a maior taxa de crescimento vegetativo do mundo. É um continente populoso, mas com uma população distribuída irregularmente. Olha só, assim como quase todos os continentes do planeta. Próxima página, meus queridos. Página 295. As áreas de maior concentração populacional se encontram no delta do Nilo, na África do Sul, notadamente nas cidades do Cabo, de Pretória e Durban, na região de Lagos, na Nigéria, na foz do rio Níger, em Casablanca, no Marrocos e Argel. Argel na Argélia, próximo ao Mediterrâneo. Além do drama da pobreza, que aqui a gente tem que abrir um porém, certo? Como eu já falei para vocês, né, na África tem pobreza, mas também tem algumas regiões ricas.
Os povos africanos, notadamente em Ruanda, na Etiópia, na África do Sul e em Angola, convivem com problemas seculares de divisão territorial e diferenças étnicas que têm levado a frequentes golpes de Estado, guerras civis e genocídios. Em alguns casos, com intervenção das tropas internacionais da ONU, em outros, com intervenção das tropas mais democráticas do mundo e mais intrusas em tudo aquilo que não é da conta deles, os estadunidenses. Principalmente se tiver petróleo, eles chegam lá com a democracia deles para invadir a terra dos outros. Próxima página. Quando a gente fala, só um detalhe, quando a gente fala em muitos golpes de Estado, frequentes golpes de Estado, porque era demais, certo? Era uma ditadura derrubando a outra, todas a favor da capitalização, do capitalismo, aliás, do acúmulo de riquezas para quem era o ditador e da manutenção de poder do ditador. Vou colocar só pra gente aqui, Maria Clara, que você não estava aqui na hora da frequência, mas eu vou colocar aqui. Acho que foi só você que chegou. Então vamos lá, continuando. Festival religioso aqui na foto, em Meskel, Etiópia, comemora o que se considera o achado da verdadeira cruz, a cruz onde Jesus Cristo foi crucificado. De acordo com a página aqui. Página 296, tá? A composição étnica e religiosa é diversificada. O contingente populacional forma cerca de 800 grupos diferentes, tais como Maasai, Berbere, Tuareg, Yorubá, Malgache e Ashanti, e que falam mais de 600 línguas, sem mencionar os idiomas inglês, francês e português, herança do período de colonização europeia. Ao lado desses grupos nativos, representados pela população negra e que mantém idiomas e religiões locais, convivem grupos de forte influência do colonizador europeu, de religiões cristãs, católicos e protestantes, além de grupos árabes e judeus no chifre da África, Nordeste e nas bordas do mar Mediterrâneo. A variedade de doutrinas no continente africano expressa o espírito religioso de seus habitantes, sem contar a aceitação entre as igrejas e os mais variados credos. Para não ter que repetir a palavra doutrinas. Segundo dados da ONU, calcula-se que 25% dos africanos, africanos é uma mistura de habitantes com africanos, 25% dos africanos pertencem a religiões tradicionais, 32% sejam cristãos, 40% sejam muçulmanos e 3% de outras religiões. Diferentes doutrinas e pessoas convivem em um ambiente pacífico e, muitas vezes, coletivo. Quanto ao desenvolvimento das sociedades, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano Global de 2014, Seychelles estava em 64º lugar, com 0,773, e em 188º lugar está o Níger, com apenas 0,348.
poucas cidades têm população maior que 5 milhões de habitantes, entre elas Cairo, capital do Egito, Khartoum, capital do Sudão, Lagos, capital da Nigéria, Joanesburgo, grande cidade da África do Sul, e Kinshasa, aliás, capital da República Democrática do Congo. Todas apresentam graves problemas sociais: transporte, violência, habitação, problemas sanitários, falta de tratamento de esgoto, falta de distribuição de água, má distribuição de energia elétrica, desamparo governamental, desamparo internacional, problemas relacionados à saúde, entre uma outra variedade de mazelas sociais que atingem essas regiões. Próxima página. Olha, ainda bem que a gente está avançando, viu? Porque eu ver que dá para dividir isso aqui em 3. A gente está na última terceira parte do livro, e temos outubro, novembro e alguma coisinha de dezembro, né? Então a gente vai ver bastante coisa. Colonialismo e neocolonização, cenário 4. A colonização da África começou no princípio do século XIV, com o descobrimento e as invasões das Ilhas Canárias pelos portugueses. Esse processo de dominação territorial, domínio político e exploração econômica do continente africano por potências europeias se estendeu até a metade do século XX, século passado. Tá? O acelerado crescimento econômico proporcionado pelo capitalismo monopolista e a independência das colônias europeias da América acarretaram, por parte dos países industrializados europeus, principalmente a Inglaterra, uma corrida desenfreada por novas áreas que pudessem servir, ao mesmo tempo, de mercados consumidores de seus produtos industrializados e fontes de matéria-primas básicas, manganês, borracha, estanho, cobre e etc., sem as quais o capitalismo industrial não sobreviveria. Ligada à expansão marítima europeia, a primeira fase do colonialismo africano surge da necessidade de encontrar rotas alternativas para o Oriente e os novos mercados produtores e consumidores. Houve várias trocas de comandantes do processo de colonização. Com isso, os europeus capturaram milhões de africanos e os exportaram para vários pontos do mundo, tendo início a escravidão. No começo do século XIX, junto com a expansão do capitalismo industrial, inicia-se o neocolonialismo no continente africano. As potências da Europa aprimoraram suas forças massivamente contra a partilha da África, ocupando a maior parte do continente e criando muitas colônias. Esse neocolonialismo era bastante diferente do colonialismo do século XVI, em diversos aspectos. Em primeiro lugar, não era patrocinado pelo Estado, mas pelo capitalismo industrial financeiro, ou seja, pela burguesia. Além disso, nessa nova fase, a mola propulsora da expansão não foi a busca por especiarias, metais preciosos ou produtos tropicais, e sim novas fontes de matéria-prima, visto que algumas empresas já monopolizavam as fontes nos países centrais, e principalmente a formação de um crescente mercado consumidor. O crescimento populacional europeu tinha gerado uma necessidade de encontrar novas regiões para receber o excedente populacional, e a segurança do comércio marítimo nacional seria garantida pela aplicação dos capitais excedentes
gerados pela economia industrial e pela obtenção de áreas estratégicas, ou seja, financiado pelo roubo de recursos naturais de outros países e pelo roubo de terras, também financiados pela escravidão. Tudo um bando de ladrão. Bom, pessoal, deu a hora, a gente vai ficar aqui nesse segundo parágrafo da página 298. A gente retoma a próxima aula a partir do terceiro parágrafo. A gente fica sem atividade, tá bem? Mas na próxima aula a gente vai ter bastante atividade. Bom, vou ficando por aqui. Um abraço a todo mundo e um bom final de semana. A gente se vê na segunda-feira.